Olá, graça e paz, tudo bom com você? Estamos nós aqui mais uma vez para gravar mais um vídeo, para conversar sobre um bom assunto bíblico-teológico para a nossa edificação espiritual, para o nosso crescimento também intelectual. Ok, mas antes de começar esse vídeo, eu quero, como sempre, pedir que você se inscreva no meu canal, se você não se inscreveu ainda. Peço que você dê um okzinho aí e toque também no sininho para que você possa receber nossas notificações, ok? Bom, eu quero trabalhar os próximos vídeos, a começar desse, sobre os 5 pontos do calvinismo. Os 5 pontos do calvinismo foram definidos lá na Holanda, no Sínodo de Dort, durante o embate com os teólogos arminianos. E os calvinistas viram, por exemplo, na flor chamada tulipe, um bom acróstico para resumir a teologia calvinista. Então, tulipe, letra T, significa total depravação. Letra U, uma eleição incondicional. Letra L, limitado sacrifício. Letra I, irresistível graça. Letra P, perseverança dos santos. Então, esses são os 5 artigos do calvinismo. Eu quero, então, hoje começar sobre depravação total e os próximos vídeos nós falaremos sobre eleição incondicional, sacrifício limitado, graça irresistível e, então, perseverança dos santos. Tá? Então, a expressão total depravação também ficou conhecida nas discussões teológicas como depravação radical, corrupção total e incapacidade total. Então, são nomes distintos para uma mesma realidade doutrinária, que é a depravação total do homem. A depravação total significa que o homem, após a queda, é caracterizado pelo pecado, que o corrompe e o contamina, de sorte que o pecado tomou conta de todas as faculdades do homem. Não existe no homem nada que seja sadio, nada são. Tudo é pecaminoso no homem. Então, o pecado afetou a sua mente, o pecado afetou as suas emoções, o pecado afetou a sua vontade. Então, o homem não pensa mais corretamente a respeito de Deus e a respeito dele. O homem agora, por conta do pecado, ele odeia a Deus e ama o pecado. E o homem não tem desejo de se voltar para Deus, de fazer o bem aos olhos de Deus. Ele não tem o interesse de entregar sua vida a Cristo, de se arrepender dos seus pecados e de se voltar para o Senhor. Somente a intervenção de Deus pode mudar essa situação do homem. Então, não existe parte nenhuma no homem que seja sã, nem no corpo, nem na sua alma. Todas as partes do homem foram afetadas pelo pecado. É isso que nós entendemos por depravação total. A gente, quando lê a Bíblia, a gente aprende que Adão foi instituído por Deus cabeça representativo de toda a raça humana. Assim, o pecado de Adão é considerado o nosso pecado. Adão era o nosso representante legal. E então, ao cair Adão, nós caímos com ele. Quando Adão caiu, ele arrastou consigo toda a raça humana. Então, nele, todos nós somos condenados à morte espiritual. Deste modo, o homem já nasce espiritualmente morto. Esse é o testemunho da Bíblia. Então, depravação total significa que o homem já nasce morto nos seus delitos e pecados, conforme, por exemplo, Efésios capítulo 2, versos 1 e 5, Paulo diz: Ele, Cristo, vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Então, Paulo aqui descreve a nossa condição depois da queda. Estamos mortos. Então, quando Adão caiu lá no Éden, e ele arrastou consigo toda a raça humana nessa queda, o homem não foi levado semi-morto para UTI, mas ele morreu e foi levado para o cemitério. Então, a descrição bíblica do homem, depois da queda, é de morte espiritual. Então, em estado de pecado,
O homem não pode reagir contra as inclinações pecaminosas de sua carne. Pelo contrário, ele quer satisfazer essas inclinações pecaminosas. A vontade do homem é a vontade da carne e dos pensamentos. E esta é a condição de todos os que se encontram nesse estado. Então, o homem pecador, o homem não regenerado, o homem sem Cristo, é escravo de sua própria natureza, é escravo de sua própria vontade, de sorte que ele jamais fará alguma coisa que seja contrário aos desejos mais íntimos do seu coração. Ele jamais fará alguma coisa que seja contrária àquilo que é da sua natureza. Por exemplo, você chega junto de um ébrio e com a Bíblia e com a garrafa de cachaça na mão, por exemplo, e você diz a ele, você tem que escolher um, você não pode escolher os dois, não pode pegar os dois. Ou você tem que escolher a Bíblia, ou você tem que escolher a garrafa de cachaça. O que é que você acha que o ébrio vai escolher? Olha, não faz parte da natureza mais íntima do ébrio rejeitar a cachaça e escolher a Bíblia. O que faz parte da natureza mais íntima dele, do seu desejo mais íntimo, é rejeitar a Bíblia e pegar a garrafa de cachaça. Diferentemente do que acontece com um crente, um homem regenerado. Coloca-se diante dele uma reunião de oração, por exemplo, e ao mesmo tempo uma boate, onde você vai entrar de graça, por exemplo, você vai beber à vontade, você vai farrar, fazer tudo o que você quiser lá dentro. Então, isso é colocado dentro de um regenerado. Você escolhe ir para uma reunião de oração ou você prefere ir para uma boate. Não faz parte do desejo mais íntimo de um regenerado ir para a boate. Ele vai escolher ir exatamente para um culto de oração, onde ele vai orar ao Senhor, vai louvar o Senhor, vai gozar de intimidade com Deus, de comunhão com o Senhor. Então, o homem morto em seus pecados não tem forças e não tem predisposição para tomar uma decisão que seja contrária à sua vontade. O homem natural, o homem sem Cristo, o homem não regenerado, ele não pode escolher o bem espiritual. Ou seja, ele não tem capacidade, por exemplo, de aceitar Cristo. Ele não tem capacidade por ele mesmo de aceitar Cristo. Certamente que quando nós evangelizamos, nós desafiamos os homens a aceitarem a Cristo, a correrem para Cristo, nós desafiamos os homens a deixarem seus pecados e a buscarem a salvação de Jesus, mas nós fazemos isso confiados na operação do Espírito Santo, que agirá no coração daquele pecador, sendo ele um eleito, para que ele vá exatamente a Cristo. Porque o pecador deixado a sua própria força, ele jamais escolherá o bem espiritual, jamais escolherá fazer a vontade de Deus. E ele não fará isso porque, além de estar morto em seus delitos e pecados, ele também é escravo do pecado. O pecado é o senhor dele. E então o desejo dele é fazer a vontade do seu senhor. Então veja, pode um escravo decidir assim, hoje eu não vou trabalhar, hoje eu vou descansar na praia, hoje eu vou passear no campo. O escravo tem essa liberdade de dizer o que ele vai fazer em certo dia? É claro que não. Um escravo é um cativo que tem sua vontade subjugada, que só lhe compete fazer a vontade do seu senhor. Quem é a vontade? Quem é o senhor do pecador? É o pecado, é Satanás. Então, o pecador não regenerado tem predisposição para fazer a vontade do seu Senhor, para fazer a vontade da carne, para fazer a vontade dos pensamentos, para andar de acordo com o príncipe da potestade do ar. Esse é o desejo do homem não regenerado. Diferentemente do homem regenerado, né? Que tem desejo de fazer a vontade de Deus. Veja, Jesus mesmo disse assim, em verdade vos digo, todo que comete pecado é escravo do pecado. Ou seja, todo aquele que vive cometendo pecado, que vive na prática do pecado, porque não foi ainda regenerado, porque não foi ainda transformado, é escravo do pecado. Então, o que é depravação total? Depravação total significa que o pecado afetou todas as faculdades do homem, do corpo e da alma. O pecado afetou seu corpo e afetou sua alma, daí ele fica doente, ele morre, e isso fisicamente, e também espiritualmente. Ele já nasce separado de Deus, e se ele morrer fisicamente nessa condição de morto espiritual, ele vai experimentar a segunda morte, que é o castigo eterno, que é a morte eterna, que é o fato de ser lançado
no inferno. Depravação total, então, significa que o homem está morto em delitos e pecados, significa que ele é escravo do pecado e só quer fazer a vontade do pecado e nunca quer fazer a vontade de Deus. Quando ele faz a vontade de Deus, é porque o próprio Deus toca no coração dele e transforma o seu coração, colocando no seu coração uma predisposição para fazer a vontade do Senhor. Então, isso aqui é um resumo do que seja depravação total, ok? Então, espero ter ajudado você com esse vídeo, com essa pequena aula sobre esse assunto, ok? Um grande abraço, Deus te abençoe. Amém.